oração, quantos de nós, quando começamos a orar, vem aquele sono, né? Aquele sono que a gente não sabe de onde vem. Para quem ora, sabe de fato, né? De onde que ele vem. Assim? Aí vem um sono, vem uma fome, vem uma dor de cabeça, vem um mal-estar. E às vezes a gente fica assim, puxa vida, eu tirei esse tempo para orar e eu não consigo orar, né? Então orar, despende isso aí, essa atenção, né? E esse tempo. Os apóstolos sabiam muito bem disso. Aqueles homens conheciam o valor da oração para eles e a igreja que estava em formação. Naquela época, a igreja orava muito. Mas olha, não pensemos que eles não tinham dificuldades naquela época, não, porque eles tinham dificuldades também. Porque nós pensamos que aquela igreja primitiva, uau, né? Puxa, eu queria viver naquela igreja primitiva, porque lá eles oravam, lá era tudo em comum, mas eles tinham as dificuldades dele, assim como temos hoje também. Nós temos hoje igrejas que oram, e oram muito. Temos igrejas também que não oram. Amém? Então essas dificuldades, elas existem em todo o tempo. Mas essa importância, vontade, essa importância da oração, ela existe em todo o tempo, tá? Essa importância existe. E esses apóstolos sabiam que não podiam abrir mão da oração. Eles sabiam que tinham que estar ali prontos a levar aquele povo a orar, a buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Na verdade, eram homens de oração. Viram isso em Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo era o modelo que eles tinham naquela época, né? Nós aqui temos a sala pastores, missionários, né? Irmãos, líderes. Como nós temos agido na nossa igreja? Nós temos sido modelos de oração? Você que é líder, tem sido modelo de oração na sua igreja? Nós temos que ser esse modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Porque Jesus Cristo despendia esse tempo, ele saía, ele orava, ele tinha o seu momento com Deus de oração. Parece que na segunda página de vocês aí tá muito pequeno, né, queridos? Xerox. Conseguem ver aí? Se vocês quiserem acompanhar junto comigo, vou começar aqui agora, ó. Ó, aqui. Primeira página, tá? Hallesby chama a oração de canal que leva à terra o poder do céu. Ou seja, canal que traz à terra o poder do céu. Então a oração é isso. É o canal de Deus que traz à terra o poder. É esse canal de Deus que está bem aberto para que possamos falar com Deus. É um canal aberto. Oração é atitude de rendição ao Senhor, reconhecendo nossa pequenez, nosso lugar e condição. Então oração não é simplesmente uma conversa com Deus altivamente. Vocês já viram pessoas, nós temos aqui, né, na Bíblia o exemplo daquela oração daquele samaritano, né? Fariseu e samaritano. Publicano. Valeu. Aluno. É meu ex-aluno, viu? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, ele batia no peito, né? O fariseu batia no peito, né? Glória a Deus, com as minhas palavras. Glória a Deus que eu não sou como esse homem aí, né? Ele estava orando altivamente. E o outro lá, né? Ó Deus, me perdoa, né? Eu sou um pecador. Então nós temos que saber qual é o nosso lugar. Quantos oram a Deus e dizem assim: Deus, por que o Senhor já não fez isso?
O Senhor está demorando a resolver a minha situação? Deus, quando é que o Senhor vai resolver? Mas eu já ordenei. Quem somos nós para ordenar alguma coisa para Deus? Quem somos nós para ordenar algo para Deus? Nós somos pó. Então, na nossa pequenez, nós temos que dar graças a Ele, pela misericórdia dEle, que é renovada sobre nós a cada manhã. Amém? Amém. Temos que agradecê-lo por isso. Então, orar é essa atitude de rendição ao Senhor, é nos prostrar mesmo diante do Todo-Poderoso, é nos prostrar diante do grande eu sou, é dizer para Ele mesmo em alto e bom som: eu não sou nada, o Senhor é tudo. Eu não posso nada, o Senhor pode tudo. Amém? Orar é adentrar as portas abertas pela fé. Então, quando você enche o seu coração de fé, você pode entrar por essa porta e caminhar. E olha que o seu caminho vai ser bem longo, porque o Senhor vai abrir. O Senhor vai abrir essas portas. E você vai poder andar e realizar muitas coisas em nome de Jesus. Orar é conquistar o impossível. Amém? Amém. É um ato de fé em face da impossibilidade e que pode ser realizado por todo aquele que aceitar o desafio de aprender a orar. Segundo Jack está dizendo aí, como vemos em Romanos 8:26, nós não sabemos orar como convém. Quem somos nós? Além de não sabermos orar, nós ainda queremos dizer para Deus o que fazer. Eu já me peguei orando assim: Deus, eu estou com o seguinte problema. Olha, Deus, eu apresento este problema para o Senhor. Então, o Senhor fazendo assim, dessa maneira, assim, vai dar certo, porque assim vai dar certinho. Quantos de nós já não fizemos isso? Além de nós orarmos, a gente ainda diz para Deus como que Ele deve fazer, como se nós soubéssemos alguma coisa. Quer dar um jeitinho. Isso quando a gente ora, fala, entreguei na mão de Deus, e vai lá, corre lá e pega de volta, não é assim? Quantas vezes a gente não faz isso? E quantas vezes a gente ainda quer dar uma mãozinha para Deus, né? A gente ora, entrega na mão de Deus, vai lá com o dedinho, deixa eu te ajudar um pouquinho. A gente só atrapalha, não é assim? Então, quantas vezes a gente faz isso? Nós não sabemos orar como convém, como diz Romanos 8:26, é o Espírito Santo de Deus que ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. E ainda nós temos a ousadia de falar com Deus como Ele deve agir. Oração é um desejo incansável e fervoroso por Deus. É quando nós nos derramamos diante de Deus e dizemos para Ele: Senhor, o que devo fazer? Senhor, me ajuda. Senhor, e agora? Né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Salmo 42:1. E lá em Salmo 63 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Quando nós nos derramamos diante de Deus, e o nosso coração se enche da presença de Deus, é uma oração diferente, não é, irmãos? Quando a gente vai diante de Deus para pedir alguma coisa, é uma oração. E quando a gente vai diante de Deus e nos derramamos diante de Deus, a gente recebe
a presença, a gente se enche da presença dele. É um outro tipo de oração. Todos aqui já conseguiram fugiu a palavra. Assimilar, não é assimilar. Não é identificar. Não tivemos experiência. Experimentar. Esses dois tipos de oração. Amém. Porque às vezes a gente só vai pedir. Às vezes nós temos que ir para agradecer. De acordo com Wesley, em seu livro A Oração Poderosa que Prevalece, a oração é tão vital para a vida cristã e para o avanço do reino de Cristo, que ele deseja que todos nós sejamos grandes em oração, experimentados em obter respostas e jamais desalentados pelas necessidades mais complexas ou a mais existentes. Quanto mais intercedemos, tanto mais íntimo é o nosso andar com Cristo e tanto mais forte nos tornamos pelo poder do Espírito. Para bondes, aquele bondes que a gente falou lá no início, nenhum ministério, porém, pode ser espiritual, assegurando santidade ao pregador e a seu povo, sem que a oração seja uma força evidente e direcionadora. Lá em Campo Grande, nós oramos muito. Quem é de Campo Grande aí, levante a mãozinha. Ai, você não seja dourado. É porque eles são noivos, né? Então tá quase uma só carne, né, irmão? Quase. Então, quem é de Campo Grande, né? Nós oramos muito, né, irmão? Mas ainda não oramos, né? Ainda oramos pouco. Nós oramos pouco porque nós sabemos, oramos muito, mas ainda oramos pouco, porque nós sabemos que Deus ainda tem muito mais para derramar sobre nós ali em Campo Grande. Assim como Dourados tem orado muito, Santa Fé, outros ministérios que aqui tem, Sede, Bairro Amazonas, toda a Peniel, né? Nós temos buscado muito a presença de Deus. Eu creio que toda a igreja, né, aqui no Brasil tem buscado a presença de Deus, porque os tempos são maus. A oração de um homem cujo coração está em ordem com Deus opera maravilhas. Ouviram bem? Prestaram atenção? A oração de um homem cujo coração está em ordem com Deus opera maravilhas. Então você quer ter dons, quer ser um homem abençoado, quer ser uma mulher abençoada, quer ser um homem usado ou mulher usada, esteja com seu coração em dia com Deus. E seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, vai fazer na sua vida e através da sua vida. Existe oração e oração, como eu já disse, né? Existem vários tipos de oração. Existe aquela oração que você ora e bate no teto. Quem já teve essa experiência aí? Aquela oração que você ora e bate no teto e volta. Então levantem a mão, quem teve essa experiência? Porque senão eu vou sentir uma extraterrestre. Tem oração que você ora e a oração, você sabe que ela passa. Vai direto, sobe pelo canal direto, vai até Deus. Então existe oração e oração. Não é? Existe oração que vai, sobe direto, por quê? Porque o nosso coração está em dia com Deus. Amém? Quando nós estamos em dia com Deus, a nossa oração sobe. Quando nós de fato oramos aquilo que convém a Deus, a nossa oração sobe, não aquilo que nos convém. Amém? Amém. Vou passar a palavra. Como a cidadã estava dizendo, em Campo Grande, né, nós chegamos lá em 2012, agosto de 2012, e em 2013 o nosso tema lá, né, a gente trouxe para mostrar aqui, mas o Data Show não foi possível.
Mas nós, no ano de 2013, o nosso tema anual foi esse: orai sem cessar. E um jovem lá da igreja, ele conseguiu, né, esse desenho aqui, esse bonequinho aqui de joelhos. E é o que eu quero falar um pouco, né? Tem a apostila aí, mas eu queria falar um pouquinho da parte prática. Aqui nós vamos ver aqui na apostila, fala por que oração. Primeira coisa, vamos deixar bem claro aqui, a oração não é responsabilidade do pastor ou do líder, é de toda a igreja. E mas Deus vai escutar a oração do pastor e não vai escutar a minha oração, que eu cheguei hoje na igreja. Se o seu coração estiver, igual você deve ter ouvido aqui, sobre o Espírito Santo, estiver em ordem, Deus vai escutar a sua oração. Amém. Viu? Não é privilégio do pastor, não é privilégio do pastor, é a igreja. E isso nós temos passado em Campo Grande. Está aí o Luan é prova disso. Nós temos passado isso para a igreja. Todos podem orar. Mas por que orar? Veja bem, olhando na apostila, eu vou falando aqui, vou comentando. Não é, gente, nós temos que ter isso no nosso coração. Nós não estamos, o pastor Real está falando muito bem desde sexta-feira, nós não estamos servindo um Deus morto. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo. Então ele não é objeto, ele não é imagem, ele não é mudo, ele fala, ele quer ser ouvido, ele quer ouvir de nós. Então nós precisamos entender isso no momento que nós estamos entrando em oração. E oração não é hobby. Não é hobby. Oração não é para tapar a programação da igreja. Oração não é, porque está dando uma coisa errada ali no culto, não vamos orar. Não é para cumprir tempo. Oração é necessidade. E todos aqui têm. Incluo eu e ela. Todos. Não é? Eu oro porque falo com o meu Deus. Eu oro porque eu falo. E eu gostaria de me expressar assim: eu oro porque eu falo com o meu Deus. É com o meu Deus que eu estou falando. Eu estou falando com o meu Deus. Estou falando com o presidente, não estou falando com o meu Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que para me ouvir. Aquele que eu tenho certeza, quando eu abro a minha boca, ele está me ouvindo. Isso é oração. Isso é oração. E pode ser de qualquer um de nós, sim. Nós citamos o exemplo aqui, os Salmos, Davi, ele expõe isso, ele expressa isso, quando ele fala assim: Senhor Deus meu. Ou quando ele fala: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Outro salmo diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Eu vou usar essa expressão. É preciso a gente pôr nas nossas orações o coração. A gente não precisa ficar dando volta ou escolhendo palavras. Fala o que está aqui dentro. Mas Deus é poderoso, que Ele sabe o que está aqui dentro. Sabe, mas fala o que está aqui dentro. Diga para Ele. Se a oração é necessária, diz que a oração é uma necessidade, todo aquele que anseia ter comunhão com Deus. Isso significa o quê, irmãos? Nós não podemos abrir mão da oração. Eu lancei logo quando nós chegamos em Campo Grande, mas em Betim eu sempre fazia isso. Vamos orar 3 horas da manhã. 1 minuto. Mas você tem que levantar da sua cama e descer, porque se você for orar 1 minuto na sua cama, você não consegue. Você não consegue. Mas faça isso. Depois, na noite seguinte, tenta 2 minutos. Depois tenta 3. E assim vai crescendo. Mas isso, para nós, vamos falar, mas é o cúmulo do absurdo eu acordar 3 horas da manhã para orar?
Mas a oração é a necessidade. É a necessidade. E o tema aqui é o poder da oração. Então a oração funciona? Funciona. Levanta as duas mãos para dizer isso. A oração funciona. Funciona com todos. Nós sabemos disso. Então, se eu não posso ficar sem a oração, ela é necessária para mim. Aí na apostila um relato, né, de um pastor que a esposa vai lá mexer com ele, e o pastor, diz aqui o relato que o seguinte: o pastor estava no chão de pranto, chorando. E ele vai e fala com a esposa: mulher, tenho de dar satisfação de 3.000 almas e não sei como andam as coisas com muitas delas. Ou seja, o pastor estava lá chorando, e a mulher dele, a esposa dele, foi lá: o que é isso? Ele estava lá no chão, chorando pelas almas da igreja. A necessidade. Nós temos algo, gente, que o povo que não se converteu, que está no mundo, não conhece. É o poder da oração. De nós abrirmos a nossa boca, de falarmos com Ele e Ele nos responder. Nós temos isso e precisamos cultivar. A oração representa na vida daqueles que compreendem a sua importância um relacionamento diário e ininterrupto. Ou seja, esse relacionamento, esse falar com Deus de maneira simples, aquilo que está no meu coração, eu tenho que cultivá-lo, tenho que continuar. Mas eu só vou orar quando eu vou à igreja, eu só vou orar quando eu vou à igreja no domingo. Não. Todo tempo. Por isso o nosso tema lá, orai sem cessar. E eu já falei com a igreja, se Jesus não voltar até lá, e eu estiver lá, nós estivermos lá, né, o ano que vem, eu já lancei para o ano que vem, orai sem cessar, ano 5. Nós vamos continuar orando. E como a Cida falou, ainda é pouco. Então esse relacionamento diário, ele precisa acontecer. Mais ainda, gente, isso para nós, para o crente, é vital. A Cida comentou isso aqui. Mas a minha igreja é pequenininha, a minha igreja está começando agora. Ora. A minha igreja é grande, tem tantos 1.000 membros. Ora. Mas eu sozinho, o outro não está orando. Ora você, para que o outro também venha orar. Mas se eu orar, vão ficar olhando para mim. Não importa, quem está olhando para você é Deus, e Ele quer ouvir sua oração. Abra a boca. Diz aqui, Paul Yun-Shu foi o maior pastor coreano, e quando ele começou o ministério dele na Coreia do Sul, lá nas proximidades de Seul, começou com oração. E diz aqui o seguinte: eles não apenas aprenderam a orar, a pequenininha igreja, eles passaram a viver em oração. Por quê? Por que a igreja coreana, a igreja da Coreia do Sul é uma das maiores do mundo? Porque é oração, oração e oração. Pastor, mas lá é lá, é aqui. Gente, a oração é a mesma. É a mesma. É a minha necessidade. E além disso, as orações nunca morrem. Quando eu vi essa frase, eu falei: Jesus amado, as orações nunca morrem. Então o que eu falo com Deus não vai morrer. O que eu falo com Ele não vai morrer. Mas como é isso? Davi fala no Salmo 141:2: suba à tua presença, está na apostila, a minha oração como incenso. Veja bem, suba à tua presença a minha oração como incenso. E se formos e vamos lá em Apocalipse, está aí na apostila, capítulo 5, verso 8, olha o que está escrito lá: nas mãos daqueles que estavam prostrados ali diante do Cordeiro, Jesus Cristo, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Estavam ali, estão lá.
Ah, pastor, mas será que Deus não vai me ouvir? Eu creio assim, um coração quebrantado, uma pessoa com compromisso, uma pessoa cheia do Espírito Santo, Deus para o mundo se for preciso para te ouvir. Deus para. Deus para. Nós estamos lá hoje em Campo Grande, dentro de uma construção. Não está pronta a igreja. Quem vê aí os irmãos de Dourados lá, aquela construção não está pronta. O ano passado, no início do ano, depois do acampamento de carnaval, nós começamos uma campanha de 40 dias de jejum e oração para perguntar a Deus se nós deveríamos mudar de onde era a igreja num bairro para esse local que está em construção. E nós fizemos 40 cultos, 40 dias de jejum, culto todo dia à noite, pedindo a Deus, orando, pedindo. Era 10 minutos de mensagem, 2 louvores e o resto oração. E aí nesses 40 dias, um pouco mais da metade, a gente perguntando a Deus, devemos ir para lá? Deus revela para uma irmã dentro da igreja, e Deus falou assim para nós: eu já estou aguardando vocês lá há muito tempo. Há muito tempo. Isso é oração, é saber que é Ele quem dirige, é Ele quem orienta. Às vezes a gente fica assim, mas eu estou nesse cantinho, eu estou aqui no cantinho da minha cama, eu estou até debaixo do travesseiro, será que Ele está me ouvindo? Eu quero dizer para você, para nós aqui, que sim. Creia, a oração tem poder, porque Deus age. Então, Tiago está dizendo, a súplica do justo, muito vale por sua eficácia, e mais, é uma das armas que nós temos. Então a igreja não pode viver sem oração. Eu tenho certeza que para esse congresso aqui da sede, muito se orou para esse congresso. Nós fizemos em Campo Grande, há 2 semanas atrás, 7 dias de oração ininterrupta, 15 minutos para cada pessoa da igreja. Nós começamos às 0 hora de um domingo e terminamos às 0 hora do outro domingo, cada um com 15 minutos de oração. E orávamos pela igreja e orávamos pelo congresso. Ah, mas nós estamos lá a 1.300 e tantos quilômetros de Belo Horizonte. É verdade, mas a oração ela não tem distância. Ela não tem distância. Ah, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Eu preciso crer. O pastor anterior falou aqui da perseverança. A oração é perseverança. E mais ainda, chegou 2014 lá em Campo Grande, e aí nós, não sei se está dando para os irmãos verem, de novo, orai sem cessar, e continuamos, ok, e continuando, a igreja que ora, é a igreja que ora. Eu sou a igreja. Então o pastor me chamou para orar. Vai orar. Mas ele não me chamou, mas vai orar a si mesmo. Aí eu aproveito aqui. Já orou pelo seu pastor? Já orou pelo seu pastor? Já orou pelo ministério a qual você pertence, a igreja, no caso a igreja Peniel? Já oramos. Nós estamos numa época, diz aí, o texto, uma época desprovida de oração, não terá mais do que modelos escassos do poder divino. Está faltando isso, faltando poder nas igrejas. Quando eu falo poder de Deus, não do homem,
poder de Deus. Ah, mas Deus pode me usar? Você crê? Você crê que Deus pode te usar? Deus te usa. Tem uma irmã lá em Campo Grande. O grupo dela, ela é como eu vou dizer, a líder do departamento infantil. E eles têm um grupo no WhatsApp dos professores do departamento infantil de oração também. Ela recebeu uma foto de uma menina de 11 anos chamada Maria Luísa, se eu não me engano, ou Ana Luísa. E quando ela viu aquela foto e viu o problema da menina, ela disse isso para mim, falou: irmã, eu vou contar isso lá no dia da palestra. A irmã me autorizo. Ela viu aquela menina e viu o problema da menina, ela falou assim: Deus, eu quero ela. Eu quero ela. E começou a orar: Deus, eu quero ela. Eu quero ela. A menina já estava no CTI do hospital. CTI. Por um problema da mãe, do tratamento da mãe com a menina, de achar ruim com a menina, a menina passou mal, a mãe falou: eu vou te deixar lá na porta do hospital e você se vira. Maus tratos. Mas a irmã: Deus, eu quero ela. Deus, eu quero ela. Eu quero ela. E aí permitiu dessa irmã ir lá dentro do hospital para orar. E ela foi e orou. E Deus, através dessa irmã, deu uma palavra para falar com a mãe. Falou: o problema dela é você. O problema é você, os maus tratos, isso e isso e isso. Pede perdão. Depois que pediu perdão, a menina mudou. Mas olha o poder da oração, de orar: eu quero, Deus, eu quero ela, Deus, eu quero ela viva, eu quero ela viva. Esse poder da oração. E essa mesma irmã com o marido passaram por uns dias difíceis lá. Está difícil para todo mundo. E ela me dizia: pastor, na geladeira lá de casa só tinha banana. E eu fiz uma oração a Deus. E aí o Espírito Santo me mandou abrir a Bíblia na viúva, lá em Elias, quando Elias. E ela falou assim: quem é a viúva? E Deus falou com ela: fala com a fulana. Fala com a fulana. Ela mandou um WhatsApp. Eu não vou dar o nome da pessoa, porque eu não conheço a pessoa. E a pessoa recebeu o WhatsApp. Aí passou, na parte da mãe foi passando o tempo, essa pessoa liga para ela e fala assim: eu sou a viúva. Ela pega e fala assim: mas você não é casada? Eu não sou casada. Eu vivo com um companheiro, mas eu não sou casado. Eu sou viúva. E eu vou abastecer a sua casa. Eu vou abastecer a sua casa. E nisso vai passando o dia. O marido não está sabendo. E o marido faz uma oração. Vocês vão achar até engraçado. Mas orar por um chocolate? Vocês vão achar engraçado. Ele orou: Deus, é o último chocolate. Acabou. Aí a viúva chama a irmã lá. A irmã chega e o marido não está sabendo. E a irmã vai lá com o carro. Chega lá, a irmã: pode pegar. Mas isso. E foi descendo e enchendo o carro. Quando ela chega na casa dela, chama o marido para ajudar. O marido não está sabendo de nada. Quando o marido vê,
o chocolate que tinha e mais que ele nunca pensou que tivesse. Encheu lá. Deus te atende. Eu e a Cida tivemos uma experiência semelhante a essa. Mas não oramos, pelo menos eu não orei. Não sei se ela orou. Mas nós recebemos uma pessoa, e essa pessoa chegou para nós à tarde e falou assim, falou com ela primeiro, vamos no supermercado? Vamos no supermercado? E aí, né, Cida? Ela me falou, vamos então. Aí nós chegamos lá, pegamos o carrinho. Aí eu fui lá na prateleira do arroz, peguei um pacotinho de arroz e pus dentro do carrinho. Quando essa pessoa viu, falou, não é isso não. Não é isso que nós queremos dar a vocês não. Vai lá e pega mais. Nunca enchi na minha vida aqui, eu digo isso para vocês, mesmo quando eu trabalhava, 2 carrinhos de compra, 2 carrinhos. Fala com Deus, gente, fala com Deus, né? Põe o seu coração na oração, você vai ver o resultado. Nós vamos ver o resultado. Então é Deus cuidando. Nós temos aqui, hein? Já, né? 5 minutos, tem 5 minutos aqui. Tem 5 minutos. Ó, desde o princípio da igreja, a igreja, ela começou com oração. Veja lá em Atos. Veja lá como aconteceu. No Pentecoste veio o Espírito Santo, mas está fazendo o que lá? Estavam batendo papo? Não, estavam orando. E ali, com o Espírito Santo, continuou a oração. Os avivamentos que tiveram ao longo da história da igreja, todos eles saíram da oração. Todos eles saíram da oração. Vocês vão ver aí, não vai dar para comentar tudo, né? Mas a gente vê que sempre, ali Atos 13, quando o Espírito Santo falou, separar-me a Paulo e Barnabé, oração, oração. Eu digo para vocês, eu não sei viver hoje uma igreja sem oração. Eu não sei. Em 2013, quando nós começamos, como eu disse, chegando em Campo Grande, primeiro domingo de 2013, 12 horas de oração. 12 horas de oração. Primeiro domingo do ano, 12 horas de oração. E aí eu recebi uma mensagem no meu celular, que oração não é quantidade, é qualidade. Mas eu recebi isso no meu... Até hoje eu não sei quem é. Mas isso que a pessoa mandou, no entendimento meu, mandou para falar, não precisa tanto de oração. Eu não falei com a igreja, mas eu falei comigo mesmo. Essa pessoa não viu ainda o que é oração. Depois de 2 anos, eu falei na igreja. 2 anos. E nós temos orado, nós temos visto o poder de Deus, nós temos visto Deus agindo. Quando eu fui semana retrasada no batismo lá em Dourados, quando vocês batizaram lá, aquilo ali é fruto de oração, viu? Fruto de oração, de uma igreja que, né, quase morreu, é ou não é? Quase morreu, mas não morreu, porque tinha gente lá orando. Eu sabia que você ia com o pastor de orar todos os dias. As orações não morrem, não morrem. Então por que orar? Por que orar? Porque a oração produz.
E você vendo aqui, você vai ver o que aconteceu de avivamentos. Você vai ver aqui, né, que a oração, né, a igreja verdadeira de Jesus Cristo é a igreja que ora. Não tem como abrir mão. Não tem. É a igreja com atitude de oração. É a igreja que sabe, é oração. Oração e oração. Então, ministério sem oração acaba. Igreja sem oração acaba. Agora, tem resultados? Eu já falei aqui. Tem resultado eu gastando o meu tempo com oração? Você não está gastando o seu tempo com oração. O tempo é o segredo ali. Como eu disse, orar 1 minuto. Na madrugada, experimente. Experimente, acorde na madrugada, 3 horas da manhã, e diga assim, de pé, não saia da cama, senão você dorme. Mas diga assim: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. A oração de Jabes ou Jabes, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, ele começa assim: Senhor, me abençoa. Ora! Levanta e faz um teste, Senhor, me abençoa. Mas quando eu falo um teste, é você pôr o coração na oração. Senhor, me abençoa. Eu costumo dizer que a oração é como se fosse a sua última oração, seu último instante em orar. E não se preocupe com quem está em volta, não. Ore, ore. Moisés orava, Deus falava com ele, não é? Até Sansão, ali naquele momento, ali com os olhos vazados, depois de preso, cortou o cabelo foi crescendo, lá no tempo dos filisteus, até ele orou, e Deus respondeu. Então, igreja, Elias, e Elias, a gente vê aqui, eu coloquei aí no texto, vocês podem ver aí depois, Elias orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu. Olha o resultado. Mas depois de 3 anos e meio, Tiago fala que ele orou e choveu. Lembra da passagem lá em Reis? Que ele vai joelho e rosto em terra. Ok. E aí manda o ajudante lá. Vocês sabem a resposta. Tá, eu vou passar aqui. Conclusão. Homens de oração. Mulheres de oração. Você quer ver resultado? Quer ver o poder da oração acontecendo através da sua vida, através da igreja? Se prontifique a orar. Se prontifique. Faça grupos de oração. Quando o pastor marcar um tempo de oração, vá, se disponha, se entregue. Eu me lembro que há 2 meses atrás, para encerrar, eu tinha feito uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia e eu não podia movimentar. Fiquei de repouso 20 dias. Mas a igreja, durante esses 20 dias, 7 dias, eu já tinha programado 7 dias ininterruptos de oração. E a igreja estava orando. Quer dizer, não precisou do pastor estar lá para a igreja orar. A igreja estava orando. Entendeu? Deixe de lado, muitas vezes, aquilo que a gente ouve, a oração não chega a Deus, a oração é cansativa. Põe o teu coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai te responder. Leve esse texto, estude ele, busque outras referências. Nós temos que encerrar, porque já foi, né? Só deixar uma palavrinha. A oração, irmãos, não são palavras bonitas como está aí no texto, mas acho interessante falar. Não precisa de palavras bonitas, frases longas, basta que o seu coração esteja aberto, um coração humilde, quebrantado.
viu? Deus ouve a oração do pecador, somos todos pecadores, mas basta que o nosso coração esteja quebrantado, humilde diante do Senhor, amém? Ele vai ouvir, Ele ouve a nossa oração e Ele responde quando Ele quer, amém? É só esperar que Ele vai responder, amém? Aqui, ó, irmãos, isso aqui é uma foto, eu não sei se dá para vocês verem. Isso aqui foi uma das campanhas que a gente fez, 2 horas de oração lá. Essa é a igreja em construção. Isso foi aqui em 2014. Nós estávamos orando para o aniversário da igreja em 2015. Tá vendo aqui, ó? Não sei se todos conseguem ver, mas tem jovens aqui, adultos, e Deus responde. Deus responde. Viu? Creia. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos ouvido. Obrigado porque o Senhor é poderoso, eu sou. E a Ti, Senhor, a honra e a glória lhe são dadas, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado por nos ouvir. Por nos atender, Senhor.